Bom dia, meus amigos. É uma alegria muito grande, né, retornar às nossas reflexões. Desejo a todos um feliz domingo, com muita saúde, muita paz. E vamos agradecer sempre a Deus, que tem nos oportunizado e nos dado condições para continuar nessa tarefa. Hoje nós vamos fazer uma reflexão junto com o Evangelho e com Emmanuel, na lição número 20 do nosso livro de estudo, que é o Caminho, Verdade e Vida. E a lição número 20, Emmanuel comenta o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 33. Diz lá assim: Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? É uma pergunta importantíssima. E importante também, repito sempre, o título que Emmanuel dá aqui: O companheiro. Nós temos que entender bem isso aqui, o companheiro. Porque nós temos, no nosso projeto encarnatório ou reencarnatório, Kardec deixa muito bem claro para nós e nos esclarece que a encarnação nós vemos aqui com duas características, né? Nós, em família, no grupo, na comunidade que nós vivemos, nas pessoas que estão ligadas a nós de forma mais direta, nós vemos aqui, nós nos encontramos e convivemos grande parte pelos laços de afinidade que nós temos, pretérito, laços de família, etc, etc. Mas nós temos um outro detalhe muito importante. Aqueles que nós viemos e convivemos com as pessoas que são nossos companheiros, uns mais diretos, de forma mais constante, outros apenas nós encontramos pelo caminho, mas são companheiros de viagem encarnatória, de estar aqui também para enfrentar as mesmas dificuldades que nós, não é? Para ter e desenvolver em si os mesmos sentimentos, as mesmas virtudes, os mesmos propósitos, não é? Então nós temos aqueles que têm necessidades semelhantes. Muitos convivem conosco porque têm as necessidades de superar algo ou dificuldades ou alguns erros, não é? Como nós vamos ver aqui, algumas máculas em sua vida pretérita, porque são de princípios e necessidades semelhantes. Nós podemos enfrentar as mesmas situações, mas cada um de nós está num padrão evolutivo um pouquinho maior, um pouquinho menor, outros um pouco igual, mas enfrentamos de modo diferente, porque cada um tem as suas características, não é verdade? Então, por que Emmanuel dá esse título de companheiro, e já já nós vamos lá no Evangelho para contextualizarmos, né? O que é um companheiro? Se nós formos buscar companheiro, é aquele que nos acompanha, aquele que faz companhia, vamos dizer, para nós no dia a dia, e aquele que vai conosco, aquele que está conosco no dia a dia. Ou seja, um companheiro é aquele que participa, direto ou indiretamente, de todas as nossas atividades. E aqueles que participam também, mais no sentido direto, não é, do nosso destino. E também envolvendo outras pessoas. Assim é o companheiro conosco e nós com esse companheiro, no sentido individual e coletivo, né? Nós formamos uma gama de espíritos que está aqui para caminhar junto, sermos companheiros. Mas estamos sendo? Vamos ver então essa passagem de Jesus, que é a passagem do mau servo, não é? Que está lá aqui no capítulo 18 de Mateus. Será que o mau servo, que tem um companheiro de jornada, que está condicionado a tudo que a vida material nos causa aqui nesse mundo, será que ele foi um companheiro? Será que nós estamos sendo verdadeiramente companheiros uns dos outros? Porque o capítulo 18, ele inicia com Jesus dando instruções comunitárias, não é? Praticamente todo o capítulo 18, o Jesus está no mesmo lugar, com o mesmo público, né? Com as mesmas pessoas que estão ouvindo ele falar. Ele não muda de ambiente nem de discurso. Por isso é uma sequência, não é? Então Jesus, ao dar essa instrução comunitária, surge aquele assunto: quem é o maior no reino de Deus? Sempre Jesus está exemplificando para nos dar uma ideia de que é esse reino de Deus em nós. É um estado consciencial, não é? Então ele diz então que traga uma criança, não é? Que o reino de Deus, se nós não nos tornarmos
como aquelas crianças, né? Nós não atingiremos e não teremos a ideia do que é o reino de Deus, porque as crianças, elas estão desprovidas dos conceitos, dos preconceitos, né? E dos preceitos humanos. Elas estão puras em si. É só ver a sexta bem-aventurança, não é? Então, Jesus vai falando, ai daquele que surge a ideia do escândalo, né? Ai daquele que for causa de escândalo, mas ele diz que é necessário que haja escândalo. Mas há daquele que é causa desse escândalo, porque escândalo quer dizer obstáculo, não é? Tanto nós colocamos, porque ele diz, nós colocamos obstáculos no caminho do outro, mas também colocamos nos nossos, ao tomar essa atitude. O mau servo colocou um obstáculo no caminho do outro, mas colocou um obstáculo maior ainda no seu caminho, não é? Então Jesus fala da ovelha perdida, aí chegamos ao versículo 13, onde começa o tema aqui, que a temática aqui é o perdão das ofensas, não é? Então Jesus disse, se teu irmão te ofende, vai, né? E com ele a sós, não é? E se ele não te dá atenção, faz-te acompanhar de 2 ou 3, aí todo mundo conhece essa história, não é? Porque aí no versículo 21, Pedro então vai fazer a pergunta para Jesus, não é? Aproximou-se e perguntou, Senhor, se meu irmão me ofende, quantas vezes devo perdoá-lo? Até 7 vezes? Então Jesus vai dar a resposta que todos conhecem, não é? Porque o número 7, na cabala judaica, o 7 para os antigos é um número perfeito. Agora, os múltiplos de 7 têm uma representatividade do infinito. Ou seja, nós vamos ficar nesse ciclo vicioso de ofender, não perdoar, não rogar o perdão infinitamente, sem nos colocarmos de acordo, como Jesus vai com ele enquanto é tempo e repara esses danos. Reconcilia-te, porque um dos temas aqui é a reconciliação, não é? O que Emmanuel nos diz sobre essa infinitude do perdão que Jesus nos diz? Que nós devemos nos acomodar e deixar acumular as nossas rogativas de perdão e principalmente a nossa necessidade de perdoar o nosso semelhante, não é? Então Jesus vai desenvolvendo Mateus vai nos narrando e desenvolvendo essa temática do perdão até chegar quando Jesus, então, eu vos digo, não 7 vezes, mas 77. Aí, olha, Jesus então vai fazer uma parábola. Pois bem, o reino de Deus se parece, é uma ideia do que ele está falando, se parece com o rei que decidiu ajustar as contas. Esse rei é Deus. Na maioria das interpretações é Deus. O ajuste de contas será quando nós comparecermos diante dele, mas pela via da consciência nós vamos comparecer diante de nós mesmos, para identificarmos e reconhecer os nossos erros, não é? Então tem toda aquela ação dele. Então Jesus, no versículo 33, então, porque o rei o perdoa de uma dívida enorme, não é? Ele roga o perdão, pede a Deus o seu perdão, não é? Obtém o perdão, pede perdão ao rei, né? Vamos falar do rei aqui. Obtém esse perdão, mas quando ele sai de lá, ele encontra um irmão ainda em piores condições que devia a ele uma quantia muito menor, não é? Roga a ele o mesmo perdão e ele não cede. Então aquelas pessoas que estão à sua volta se sentem, é o que nós chamamos de contrição, não é? Elas sentem a mesma dificuldade que ele tinha diante do rei, as pessoas sentiram. Ao ver que ele não teve o mesmo sentimento, elas se contristaram com ele. Então elas comunicam ao rei. Porque as pessoas que estão à nossa volta, elas veem as nossas ações e as nossas atitudes. O que nós estamos falando aqui? Todos se entristeceram de ver aquela atitude daquele que foi perdoado e não foi capaz de perdoar. Então nós estamos falando aqui de uma lei, a lei da reciprocidade. Lá já nós vamos falar aqui no comentário de Emmanuel. Então, o rei se sentiu indignado, porque é uma ação que gera indignação. Mas a indignação de Deus não é para nos condenar, é para nos corrigir, não é? Por isso, Cristo vai dizer, no versículo 33, né? Não devias também tu ter compaixão de teu companheiro, como eu tive de ti? Então nós temos que, porque no versículo 35, Jesus diz,
se não perdoais, olha, de coração a cada um de seu irmão, assim vos tratará o vosso Pai que está no céu. Ou seja, o perdão tem que ser íntimo, libertar, tirar de dentro qualquer mácula de raiva, de rancor e de ressentimento, não é? Nós temos aqui, nesse capítulo, é muito interessante as observações do tradutor dessa obra e os seus comentários. Nós temos 4 temáticas aqui que são fundamentais em nossa vida e para que nós possamos caminhar. O tema central aqui é a atenção que nós devemos ter àqueles que estão necessitados, né? Ou seja, os ofensores. E outra questão muito importante que vai tratar aqui fala da nossa humildade em relação de reconhecer os nossos erros e perdoar, e também perdoar o nosso semelhante, a compreensão, o perdão mútuo e principalmente a ideia aqui é da necessidade de reconciliação. Nós precisamos nos reconciliar uns com os outros para que possamos caminhar juntos, não é? Outra temática importante que nós recomendo aos amigos que leiam para entender o contexto, né? Que fala que essa criança que Jesus a chama e dá ela como exemplo. Eu acho belíssima essa colocação do Alonso Shekel aqui, que ele vai dizer que, simbolicamente, a presença da criança no reino celeste, todos serão pequenos, filhos de Deus, e esta será a sua grandeza. Então, a nossa grandeza, a maior de todas as nossas grandezas, é nos tornarmos filhos de Deus, e não mais servos do mundo material. Nós só nos tornaremos filhos de Deus quando nós nos despojarmos, filhos não mais bastardos. Somos filhos de Deus, mas optamos por outro caminho. Ao não fazer, ao não seguir, literalmente, as leis e os preceitos divinos. Nós convencionamos leis humanas e aí nós nos afastamos. Passamos a ser filhos e seguidores das convenções humanas, que continuam nos afastando de Deus. E outra, questão importante que ele fala no reino de Deus, né? Ou seja, a nova comunidade, a partir de Jesus, ela deve reinar a paz. Por quê? A nova comunidade não deve haver o quê? Ofensas. Mas se essas ofensas ou essas dívidas que nós contraímos uns com os outros, a partir de Cristo, nós temos que buscar de forma direta mesmo a reconciliação. É uma necessidade que nós temos uns para com os outros. E aí, para encerrarmos essas colocações dele, né, ele fala que aqui nós temos 2 temáticas, a ofensa e a dívida. Nós vamos ver lá em Mateus 6, 12, 14, na oração do Pai Nosso, quando nós vemos, Pai, perdoai as nossas dívidas, outros oram, ou as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores ou os nossos devedores, não é isso? Ou seja, enquanto houver isso na terra, isso expressa o quê? Uma relação negativa do homem com Deus. Enquanto nós não terminarmos esse ciclo vicioso de ofender e dever e não repararmos enquanto estamos caminhando aqui na Terra, nós vamos transferindo isso para o plano espiritual e para encarnações futuras. Nós não vamos sair desse círculo, vamos ficar presos em nós mesmos. Então nós temos que entender, como nós falamos lá, a lei da reciprocidade, ela é fundamental, mas a lei da reciprocidade está aliada a um princípio irrevogável, que é a maior de todas as leis, que é a lei do amor. Sem esse princípio, sem o preceito do amor em nós, nada será reparado. Sempre deixaremos algumas arestas para trás, alguma coisa a reparar, aquilo que ainda está machucando. Por isso que tem que ser uma libertação, um expurgo interno que nós temos que fazer. Por que do amor? Porque a exigência aqui é que as nossas ações de perdoar e de rogar o perdão tem que ser uma ação espontânea. Não podemos ser coagidos internamente ou externamente para rogar o perdão ou perdoar. Porque Deus nos perdoa e o Cristo de forma espontânea. Porque Deus, quando nós falamos aqui, Deus é onipotente, Ele é onisciente. Nós vemos lá na questão de 12 a 14, a questão número 1 do nosso livro dos Espíritos, quando nós falamos dos atributos divinos. Ele é onisciente. Deus sabe das nossas necessidades e das nossas condições. Então por que Ele não interferiu e perdoou aquele mau servo, sabendo que ele ia errar? Sim, Deus tem a onisciência plena daquilo que nós podemos fazer.
Deus sabe das probabilidades que nós temos de errar e de acertar. Mas Deus confia em nós. Então ele nos dá essa condição, ele nos perdoa para ver se nós vamos corresponder ao que ele espera de nós. Então ele sabe, uns têm mais probabilidades, outros menos. Mas ainda que tenhamos um mínimo de probabilidade de acertar, Deus confia em nós e investe em nós. Investiu nele, ele fez coisas erradas. Ele não correspondeu às expectativas de Deus, do amor de Deus em nós, não é? Porque a compaixão, quando nós falamos aqui de compaixão, misericórdia, é muito interessante que a compaixão, a misericórdia, a piedade, no sentido bíblico falando, no sentido evangélico, né? Ela é a base, ela de alguma forma, ela é tão importante que ela é, a partir de Cristo, ela é a base moral, ela é a estrutura moral do Cristo, que deveria também ser dos cristãos. Mas nós, enquanto cristãos, estamos nos fundamentando nessa base alicerçada por Jesus? É algo que nós temos que nos perguntar, não é? Nós leiam bem, eu indico aos irmãos, nós vamos encerrar com uma frase, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, lá fala sobre o amor ao próximo. E leiam lá, que todos vão entender muito bem esse contexto. Nós vamos encerrar com uma frase do item 11, quando nós chegarmos lá. Lá fala do amor, amar o próximo como a si mesmo, não é? Então, quando se fala aqui da piedade, da compaixão, da misericórdia, não é? O que nós estamos falando? Nós temos um grande pensador, José Munir Nassi, ele é um estudioso, um pesquisador de religiões comparadas, que ele fala que a piedade, a compaixão, ela é uma inclinação que todo ser humano tem, é natural em nós, para imitarmos o amor de Deus por nós. Então, e o Chico completa essa questão, porque o Chico fala que a piedade é um exercício para a vida futura. Ou seja, essa recompensa, esse é o reconhecimento de Deus dos nossos esforços para sentir com o outro, ter a compaixão, é sentir com o outro as suas paixões, as suas vicissitudes. A misericórdia, o que é? É enxergar a misericórdia, ou seja, a miséria interna, principalmente a miséria moral, que essa é a nossa grande miséria. Não é? Kardec, no capítulo 11, Kardec faz a referência, nós todos sabemos, no capítulo 7 de Mateus, no versículo 12, fazer aos outros aquilo que você gostaria que ele lhes fizesse. Ele rogou a Deus, ao rei, o perdão das dívidas, então ele teria que fazer, se Deus fez comigo, eu vou fazer com outro, porque foi uma coisa boa, mas ele não fez. Quando o outro lhe roga perdão, ele não fez. Ele não fez ao outro aquilo que ele queria que fizesse com ele. Deus faz, o Cristo faz, esperando que nós venhamos a fazer com o outro também. E ele não fez, não é? E é só prestar atenção também lá quando Cristo, em todo o Evangelho, ele vai, nós temos lá no começo o Sermão do Monte, né, capítulo 5, 6, 7, Mateus, e na sequência Jesus vai descrevendo como nós devemos agir e fazer. Ele está fazendo uma alusão lá, olha, eu ensinei vós a orar, a rogar, a elevar o nosso pensamento a Deus, para que tenhamos, mas é necessário que nós, na lei da reciprocidade, na lei do amor, nós venhamos a corresponder às expectativas que o Pai tem em nós. Nós temos que prestar atenção que tudo, Jesus, nada está desvinculado nos ensinamentos do Evangelho. Principalmente, eu sempre repito, nos aspectos éticos e morais, daquilo que Jesus espera, daquilo que Deus espera de nós, não é? Então vamos aqui o que Emmanuel está falando para nós, olha, em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, o que se aperfeiçoa em todos os lugares. Ou seja, aquele sentimento de indignação, de tristeza, de contrição. Por que as pessoas, aqueles lá se sentiram indignados e nós também vemos as ações de hoje, os exemplos que nós estamos tendo de hoje, em todos os campos da sociedade, nós nos sentimos indignados. Essa é a indignação positiva, aquela que nos sugere em nós que é necessária uma mudança, uma transformação da humanidade. Chico nos ensina, através de Emmanuel e outra obra, que é necessário, coletâneas do além, que a humanidade ela está cada vez mais começando a se saturar do mal. E isso é muito salutar, isso é um ponto positivo.
À medida que nós vamos indignar, a indignação sem revolta, porque com revolta não é positivo. Indignar das nossas próprias ações. Então nós vamos melhorar, nós vamos oxigenar essa vida que está tão tóxica por nossas ações, não é? Então segue Emmanuel. O Pai estabeleceu, olha, a lei, a reciprocidade, a cooperação. É necessário cooperarmos uns com os outros, não somos companheiros, não é? Como princípio, olha, é uma lei dos mais nobres, ou seja, no centro das leis que regem a vida, o universo. Por que a cooperação? A cooperação é uma ação conjunta, que nós temos que ter todos nós uns com os outros. Por quê? Porque ter para uma finalidade e um objetivo em comum. Todos nós temos que caminhar com um projeto e uma ideia em comum. Para conseguirmos, então, facilitar, ajudar, contribuir, darmos a nossa contribuição a Cristo, para que Ele possa recolher todas as ovelhas. Olha, nós estamos aqui há milhares e milhares de anos e ainda não damos a contribuição necessária para fazermos isso, porque é isso que Deus espera de nós. Ele confiou naquele mau servo que ele ia tomar a atitude certa, ele tomou errado. Então, ele vai, a ideia de que o fogo do inferno, a consciência dele é que vai fazer com que ele entenda que ele vai ter que reparar. Por isso nós temos que sair desse ciclo vicioso, de rogar e não perdoar, perdoar e não rogar, e ficarmos, né, definitivamente nesse estado. Porque nós aprendemos com Santo Agostinho, ele é muito sucinto na sua colocação, que Deus, olha as situações e as parábolas que Jesus fala. Deus, ele nos fala, não é, através das pessoas e das circunstâncias de todos aqueles que cruzam os nossos destinos. Lembra que eu falei antes? Aquelas vezes que nós vimos uma vez só, mas é um companheiro. Todos somos. Todos fazemos parte, estamos embarcados na mesma nau aqui, chamada Terra, nessa embarcação chamada Terra, que ainda está se debatendo, não é? Em ondas muito fortes, em recifes, em pedras, em rochedos. Por quê? Porque nós ainda não equilibramos as velas desse navio, dessa grande embarcação chamada Terra. Não é? Segue Emmanuel. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Olha, no recanto mais humilde, em todos os locais da Terra. Porque nós temos outra colocação muito importante de Santo Agostinho, não é? Quem ama a Deus no próximo, me ama. Santo Agostinho, fazendo uma reflexão sobre Jesus, ele fala que Jesus nos ensina que quem ama a Deus no próximo, a ele ama. Olha, o ensinamento que Agostinho está nos dando e tudo que Cristo tem exemplificado em nós. Ele diz assim, segue Emmanuel, olha, em casa ele pode chamar-se amigo, um companheiro, não é? Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal, não é? Nós temos lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 43 e 44, para colocar para vocês, olha que interessante. Jesus diz assim, e isso me lembra muito uma frase que é muito interessante para nós abordarmos aqui. Eu li esses dias na internet, daqueles que compartilham muitas coisas conosco, que eles falam lá, éramos todos humanos, até que, olha, a raça nos desligou, a religião nos separou, a política nos dividiu e o dinheiro nos classificou. Cabe muito bem nessa análise aqui. Ou seja, a religião, não é? A religião que era para aquela religar, não é o que tem mais causado dificuldade nessa nossa religação com Deus. E nós, como nós falamos, amigo ou camarada de ideal? Mas será que aquele camarada de ideal é aquele que só segue aquilo que nós seguimos? Ele não pode pensar diferente de nós? Por isso que muitas religiões, muitos púlpitos, não gostam dessa passagem que Jesus fala, porque Jesus foi além. Quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, isso já estava na lei antiga, mas Jesus completa.
Jesus, ele diz, olha, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Pois eu vos digo, amai vossos inimigos, rezai pelos que vos perseguem. Será que nós cristãos, cristão espírita, cristão católico, cristão protestante, cristão evangélico, será que estamos amando uns aos outros? Ou estamos divididos, como a religião falou, na política, em tudo que nós estamos vivendo? Ele pode ser meu companheiro, mas ele é de outro partido. O dinheiro nos classificou pobres, ricos ou remediados. Todos nós somos seres humanos e é como humanos que nós vamos caminhar juntos. Enquanto nós julgarmos o outro diferente e principalmente sermos prepotentes em relação à nossa confissão religiosa e termos a ideia de que nós somos superiores uns aos outros, porque Jesus, em Mateus 23:13, olha o que Jesus também nos diz. Lá em Mateus, Jesus vai dizer à classe sacerdotal, aos fariseus e aos letrados, olha o que Jesus diz. Ai de vós, letrados e fariseus hipócritas, que fechai aos homens, olha, fechai. A religião não é para reparar e melhorar e nos dar condições de caminhar. Fechai aos homens o reino de Deus. Vós não entrais, nem deixais entrar os que tentam. Nós estamos tentando, mas estamos, como no estudo passado, ouvindo os propagandistas de cultos e de religiões de templos. Nós estamos tentando e eles estão nos impedindo. E em que medida também nós estamos impedindo os outros de seguir o seu caminho? Por colocar os preceitos humanos na frente dos preceitos de Deus e das leis divinas, não é? Segue Emmanuel então. Não há um só Pai, no fundo, há um só Pai que é Deus, só um, não é? E uma grande família que se compõe de irmãos, a humanidade, porque em Jesus muda tudo, o conceito de fraternidade em Jesus, ou seja, porque em Cristo, a partir dele, né, o próximo é toda a humanidade, são todos os homens. E nós, como essa passagem aqui, estamos dividindo, classificando, separando, jogando uns contra os outros, não é? Porque a tolerância, outro ensino de Emmanuel em outra obra, a tolerância de Deus para conosco, não é? Ela não é passiva, mas ela é literalmente pedagógica. Não é isso que Jesus demonstra nas parábolas? Em tudo há um ensinamento. Deus não está castigando, mas ele é pedagógico, que há consequências daquilo que nós fazemos se não mudarmos, não é? Porque Deus, ele perdoa e compreende o quê? O nosso estado de ignorância. Nós ainda estamos muito distante de uma sabedoria e de um entendimento melhor. Não é? É só nós vermos, tentarmos enxergar em que nível evolutivo nós estamos. Não é? Mas olha, a injustiça, a ingratidão e a indiferença exigem reparação de nós. À medida que nós cometemos as nossas injustiças, somos ingratos uns para com os outros e principalmente com Deus, e a indiferença. A indiferença, ela traz em nós algo que Cristo, nós notamos no ensinamento de Jesus. Chico trazia muitas mensagens a esse respeito. Ela nos torna o quê? Insensíveis em relação ao nosso próximo e às dificuldades. A insensibilidade nos torna frio, afastados de Deus e dos propósitos de Deus. Então diz lá, olha, se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. É o que nós falamos da questão da onisciência de Deus, não é? Um companheiro menos desejável tem compaixão e ensina sempre. Porque nós não falamos que Deus sabe das probabilidades de todos. Se ele ainda não corresponde aos nossos desejos, aos nossos intentos, façamos isso, não é? Porque quando nós falamos de injustiça, orgulho, é porque o egoísmo, ele é sinônimo de insensibilidade. Qual o padrão da nossa insensibilidade em relação aos nossos irmãos? Porque segue, olha, eleva os que te rodeiam. Porque aqui, simbolicamente, nós falamos, o que é a fé na tradução do hebraico? Emuná, é o exercício do amor em torno daqueles que te rodeiam, daqueles que estão envolvidos circunstancialmente com você. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos que te cercam. Olha, porque todos nós estamos na mesma condição, na mesma situação, uns mais à frente, outros não. Mas precisamos ajudar uns aos outros.
Se a tarefa apresenta obstáculos, lembre-te das inúmeras vezes, olha, inúmeras, em que o Cristo aplicou a misericórdia ao teu espírito, ao teu ser. Isso atenua as sombras do teu coração. Questão 886 do Livro dos Espíritos, não é? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Em que medida estamos fazendo isso? Uns para com os outros. Não é só eu para com o outro para mim. Não, é tudo. É uns para com os outros. Observa em cada companheiro de luta, de luta ou do dia, aquele que passa por nós, uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Porque aqui tem uma pergunta. Quando nós somos credores, não é? Nós exigimos tudo ao nosso tempo, queremos tudo ao nosso tempo. Mas quando somos devedores, será? O que nós estamos fazendo? Eu gosto muito do Salmo 103, do versículo 9, que lá diz assim, imagine, perguntem uns para os outros. Deus nunca nos trata conforme os nossos erros, nem nos devolve segundo as nossas culpas. Já pensou se Deus fizesse isso? Se Ele nos tratasse literalmente conforme nossos erros e conforme as nossas culpas? Por que nós não podemos fazer isso com o nosso semelhante? Não é? Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimento, usa a misericórdia que Jesus já usou para contigo, dando-te nova ocasião de santificar e aprender. O que Emmanuel está nos dizendo? Nós temos que fazer diferente. Por quê? Negar a lei moral, negar as leis divinas, negar a lei de Deus, é negligenciar o amor de Deus por nós. Nós estamos negligenciando todos os dias, a todas as horas, a todos os minutos, o amor de Deus por nós. Então eu encerro com Kardec, quando eu falei para vocês aqui no item 11, do capítulo 11, aí eu recomendo os irmãos, os amigos que leiam, porque lá trata do egoísmo. É uma mensagem de Emmanuel, Paris, 1861, mas apenas na frasezinha, que ele está falando do egoísmo. O egoísmo, o orgulho, as grandes chagas da humanidade, que nós ainda somos presos nisso. Então ele nos faz uma recomendação para que não venhamos a negligenciar o amor de Deus por nós. Ele recomenda, nós precisamos de uma coisa, de coragem. E ele diz, por que coragem? Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Nós só venceremos a nós mesmos quando nós correspondemos às expectativas de Deus, que acreditou naquele mau servo, que ao ser perdoado de sua dívida imensa, ele perdoaria o seu semelhante que ele ia encontrar logo na frente, de uma dívida pequenininha. Mas ele não foi capaz, porque ele era mais rancoroso, tinha mais animosidade em si do que o perdão. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos vocês. Até a próxima.